10 está ensinou-nos na escola. O sistema escolar é um bastião da educação e iluminação, uma fortaleza de ensino superior onde nossos filhos podem com segurança descobrir os fatos sobre a forma como nosso mundo funciona. Através deste sistema temos a oportunidade de crescer e maduras em adultos responsáveis, seguro em nosso conhecimento da história, ciência e matemática. Exceto, é claro, para todos os ridiculamente irresponsável encontra-se estamos sendo alimentado. Aqui estão 10 dos maiores está ensinou-nos na escola. Desoxigenado sangue é azul, que é por isso que seu veias aparecem blue. Se você olhar atentamente o interior de seu pulso, você provavelmente vai ver um pequeno rede de azul veias correndo em sua mão. Apesar do que eles podem ensinar-lhe em ensino fundamental, isso não é azul sangue que atravessa lá. O mito é que desoxigenado sangue é azul, enquanto o sangue deixando o coração é vermelho, porque ele foi preenchido com frescos de oxigênio. Quando você sangrar, o sangue é imediatamente vermelho porque é exposto ao oxigênio no ar. Mas se você já dá sangue ou tinha sangue tomadas no escritório do doutor, você sabe que não é alguns alien líquido azul encher que se lá da tubo bem, é de sangue. A razão pela qual o seu veias olhar azul é um truque simples da luz, e a forma como os olhos perceber cores. Quando luz filtros através de camadas de pele, a baixa frequência comprimentos de onda, como vermelho, são refravados por pigmentação e fina de gordura camadas, deixando a maioria luz azul para refletir de volta para os olhos. Um albino pessoa geralmente tem vermelho veias por causa da falta de pigmentação em sua pele. Havia 13 original colónias na América. É fácil de entender porque as pessoas acreditam que estas se encontram, mas é uma mentira no entanto. Os bandeira americana tem 13 listras representando o original 13 colónias, mas realmente havia apenas 12. Isso porque Delaware nunca foi separado colônia. Depois os ingleses invadiu a região e roubou-lo do holandês no 1660 s. Delaware território foi malabarismos entre Maryland e Pensilvânia. Eventualmente, que acabou sob a propriedade de William Penn que também propriedade Pensilvânia e manteve-se uma parte da Pensilvânia até que a Guerra Revolucionária. Na verdade, não foi até mesmo chamado Delaware, era apenas conhecido como os 3 inferior municípios. Líquido de vidro. O mito, all de vidraças são mais espessa na parte inferior por causa de vidro é um lento que se desloca o líquido. Em algum ponto no tempo, um historiador olhou para um antigo janela e notou algo incomum, o vidro foi mais espessa na parte inferior do que no topo. Uma vez que não havia nenhuma outra maneira de conta para ele, ele chegou à conclusão de que vidro foi extremamente lento que se desloca um líquido que é liquidadas ao longo dos anos, resultando em fina, frágil vidro no alto que gradualmente espessada para a borda inferior da janela. E, em seguida, todos acreditavam-lo. O mito propagação até mesmo faculdade professores foram ensino-lo em suas aulas. Uma vez que mesmo os cientistas não entendem ciência, por vezes. Mas uma pesquisador recentemente decidiu para testar a viscosidade, taxa de fluxo, de vidro, e veio ao resultado que até mesmo o menos viscoso tipo de vidro não mudar muito antes de 10-32 anos, cerca de 3 vezes o comprimento da existência do universo. Embora por isso que deve acreditar-lo mais do que a primeira cientista é um pouco de um mistério de forma eficaz ambos são tornando-o. A verdadeira razão antigas janelas de vidro são de baixo para pesados vai voltar ao modo como foram feitas na Idade Média. Janela tomadores de que golpe de vidro em uma grande esfera, em seguida, nivelar-lo em um disco por girando-lo. A girar movimento causou a bordas do disco para engrossar, bem como de giro uma pizza massa. E quando eles cortaram o disco no Windows, eles colocado mais espessalado na parte inferior de estabilidade. Europeus invadia a África e raptada os escravos. Este não é destinado a banalizar a escravidão, ou perdão qualquer uma das pessoas que tomaram parte em que, ou perdoá-lo de qualquer maneira.
Mas vamos enfrentá-lo. A maioria dos americanos estão sob a impressão de que o colonial da era escravidão tem o seu começar com pessoas brancas vela sobre a África, sequestro centenas de milhares de pessoas, e trazendo-los de volta para a Europa e América em cadeias. Partes de que são verdadeiras. Havia um monte de cadeias, e muitos africanos foram certamente sequestrados. Mas, apesar da imagem pintada por muitos históricos de livros didáticos, a maioria dos escravos eram realmente vendidos aos europeus por outros escravos africanos comerciantes. O escravo comerciantes que tinha sido operacional no continente para milhares de anos. Escravidão é nada de novo para o mundo, que foi realmente muito normal em torno daquele tempo. Na verdade, egípcios estavam usando caucasianos escravos em seus exércitos durante o século XIII. É que, até mesmo a Bíblia provou a prática. Tanto quanto o Atlântico comércio de escravos foi em questão, no país escravos africanos foram geralmente membros de um derrotado tribo. Mas assim como escravo comerciantes percebeu que europeus que pagar por seus escravos, eles ativamente começou sequestro pessoas apenas para vendê-los na Nigéria Costa. E falando de mentiras sobre a escravidão, Abraham Lincoln foi fortemente oposição à escravidão. Abraham Lincoln é muitas vezes colocado em um pedestal como um dos maiores oponentes da escravidão de liberar os escravos que o seu proclamação de emancipação em 1862. Na verdade, ele lutou com conflitantes e ambíguos pontos de vista sobre a escravidão, para não mencionar a sexualidade durante todo o seu presidente de carreira. Ele não era um forte suporte de supressão, ele só queria fazer o que fazer a União mais forte. Lembre-se, este foi um momento em que os Estados Confederados tinham split da União e foram em guerra. Em suas próprias palavras, se eu pudesse salvar a União sem libertar qualquer escravo, gostaria de fazê-lo, e se eu pudesse salvá-lo por libertando todos os escravos, gostaria de fazê-lo, e se eu pudesse salvá-lo por libertando alguns e deixando outros sozinho, também gostaria de fazer isso. O que eu faço sobre a escravidão e a cor-raça, eu faço porque eu acredito que ajuda para salvar a União. Isso é chamado de falar de ambos os lados de sua boca. A proclamação de emancipação realmente não toca na igualdade racial ou dos direitos humanos. Foi um tempo de guerra de decisão, como uma forma innecessária militar medida. Todas as pessoas realizadas como escravos na Confederado membros a partir daí. Estar livre. Em outras palavras, apenas do inimigo os escravos foram libertados. Orai para o grande libertador. Vamos enfrentá-lo se o honesto Abe realmente queria igualdade. Martin Luther King provavelmente não tem um feriado nomeado após ele. Diamantes são feitos de carvão. Se você acredita que diamantes são feitos de altamente comprimido de carvão, não se preocupe, o mesmo acontece com todos os outros. Mas é completamente falso. Diamantes são encontrados em vertical eixo cheio de rochas formado por vulcões, enquanto o carvão é principalmente encontrado entre outros tipos de rochas como calcário e de xisto. Carvão quase nunca é encontrado em um mesmo tipo de ambiente como diamantes. Carvão é formado perto da superfície de planta em porta, enquanto diamantes são formados na terra do manto over 90 milhas. 145 km, mais perto do centro, em seguida, feito até a crosta durante erupções vulcânicas. É verdade que diamantes são formados a partir de carbono por calor intenso 2,000 graus Fahrenheit, 1,100 graus Celsius, e alta pressão, mas é pouco provável que o carbono venha de carvão. Assim, enquanto a ideia de um nó de carvão tornando-se uma bela diamante faz uma bela imagem, ainda é um grande colher de mentiras. Por outro lado, a ciência moderna pode muito bem por sua vez tudo em um diamante no laboratório, até mesmo o cadáver do seu recentemente falecido ente querido. A Fundação Pais foram todos os cristãos. Um dos prevalecentes mitos ensinado na história classes é que os pais fundadores da América foram todos os cristãos. A Declaração de Independência fala sobre Deus,
a promessa de lealdade, que, aliás, não era mesmo criado até mais de um século depois, usa as palavras em Deus, e todo tipo de jungles em conjunto para a ideia de que Washington e a equipe foram Bíblia batendo homens cristãos. Assim, eles não eram. Para começar, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin foram ambos acreditados para ser deístas, que não siga a Bíblia explicitamente mas assumirá um Deus, porque a natureza é tão grande. George Washington mais provável seguida panteísmo, que é a crença de que a natureza é Deus. John Adams foi um unitário, um ramo do cristianismo que acredita Jesus foi um grande cara, mas não o Filho de Deus. Alexander Hamilton foi um típico cristão, mas apenas mais tarde na vida, depois de seu filho foi morto. Van Gogh cortar sua própria orelha. Se você pergunta a uma aleatória pessoa para descrever Vincent Van Gogh, eles são mais do que provável que dizer-lhe que cortar seu ouvido e enviá-lo para sua namorada. Nenhum de que nunca aconteceu, mas a verdade é provavelmente ainda mais terríveis. A nova teoria de Van Gogh de ouvido é de que foi cortado de desconto por seus companheiros pintor Paul Gauguin durante uma luta. Após olhando através de registros e cartas de Van Gogh, historiador Hans Kaufmann acredita que os dois pintores têm uma luta, durante o qual Van Gogh jogou um vidro de vinho em seu amigo. Gauguin respondeu por desembainhar sua espada, como você faz cortado off Van Gogh de ouvido. Ele, em seguida, composto por toda a história de Van Gogh vai louco para que ele não ser preso. Foi obviamente uma erupção de Luir em torno porque o homossexual amantes Arthur Rimbaud e Paul Verlaine têm um similares briga. No seu caso Rimbaud esfaqueado Verlaine na mão com um garfo, sob a influência do absinto, e, em seguida, procedeu para obter uma melhor dolorosa reprimenda-no por trás, que caiu Verlaine na cadeia. Os seres humanos evoluiu de macacos neste cenário cristãos tê-lo direito do, mas não a forma como eles pensam. Início classes em evolução normalmente deixar uma base impressão. Os seres humanos evoluiu de macacos ir para um jardim zoológico, e você pode assistir o seu genética antepassados frolicking e arremessando cocô para outro. Mas isso não é a maneira que aconteceu. Depois de tudo, evolução obras de eliminando as espécies inferiores enquanto o mais forte, melhor adaptados àqueles prosperar. Se que tinha acontecido, em seguida, não haveria qualquer macacos esquerda, porque nós teria suplantado-los. O mais provável teoria é que os seres humanos e a grande macacos chimpanzés, gorila, e orangotango começou com um ancestral comum, e, em seguida, evoluiu em separado como chegar ao longo dos anos. Especificamente, 4, 8 e 12 milhões de anos atrás, respectivamente. E ele ainda está acontecendo em reino animal, pelo menos. Pesquisadores acreditam que há menos de 1 milhão de anos atrás a ocidental e oriental gorilas se separaram evolutiva maneiras, e estão agora desenvolvimento em diferentes direções. Ação de graças, tudo, aqui está a mentira. Peregrinos na Mayflower chegou em Plymouth Rock em 1620. Preparados para o inverno rigoroso, eles foram salvos pela amigável nativos, que lhes deu alimentos e ensinou-los como plantas de milho. As seguintes outono, em sua primeira colheita no Novo Mundo, que tinha um banquete para comemorar as dificuldades que sobreviveram, e Peregrino e Indiana, desculpe, nativos americanos, se juntou as mãos na celebração. A verdadeira história é um toque mais cruel, assassino, e de genocídio. 3 anos antes da Peregrinos chegou, europeu pescador e colonos tinha introduzido uma praga que tinha varreu as tribos dos Coastal Nova Inglaterra e limpou a cerca de 96% de toda a população. Havia supostamente tantos corpos que colonos deixaria as cidades ao invés de lidar com eles somente para introduzir o erro para o próximo tribo que encontrou. Um relatório de um homem chamado Howard Simpson disse: aldeias estavam em ruínas, porque não havia ninguém para tendê-los. O solo foi estreito com crânios e os ossos de milhares de índios que tinham morrido e nenhum foi à esquerda para enterrá-los.
Também há evidências de que os peregrinos já sabiam sobre a praga, e assim escolheu Cape Cod porque sabia que os índios já tinham sido eliminados, deixando limpo terras e milho campos maduro para a tomada. Pior ainda, os peregrinos que roubaram alimentos e ferramentas de qualquer índios à esquerda vivo, que eram demasiado fracos para lutar. Mas os colonos em Virgínia foram realmente comer os índios. Então eu acho que o peregrinos não ruim em comparação. Sim, eu disse comê-los. Se você gosta deste vídeo, por favor, clique em como e compartilhar este vídeo no seu amigos e membros da família e assine nosso canal e clique no bell icone para mais atualizações.